JB prepara concursos. Conteúdo vale mais. Criminologia. Revisão de Criminologia, parte 6. Teorias criminológicas, sociológicas ou macrosociológicas. Teorias sociológicas do conflito. Vertentes sociológicas da criminologia. É a criminologia do consenso e a criminologia do conflito. Estas teorias fazem parte da chamada virada ou giro sociológico. Sociedade é elevada ao patamar de fator criminógeno. A explicação do crime se subordina a um modelo de probabilidade. Criminologia do consenso. A ordem social é baseada na existência de valores fundamentais comuns a todos os membros da sociedade. São valores que definem e asseguram a coesão social. A sociedade se mantém graças ao consenso de todos os membros acerca de valores comuns. Criminologia do conflito. A coesão e a ordem são fundadas na força. A sociedade se mantém graças à coação que alguns membros da sociedade exercem sobre os outros. O sistema determina a produção de normas para assegurar o domínio da classe dominante. Teorias sociológicas do conflito. Labeling approach, ou teoria do etiquetamento, ou ainda teoria da reação social ou teoria da rotulação social. E a criminologia crítica, ou criminologia radical, ou ainda nova criminologia ou criminologia moderna. Teoria do labeling approach, ou teoria do etiquetamento, ou teoria da reação social, ou ainda teoria da rotulação social. Teóricos: Lemert e Howard Becker. Lemert, com o livro Patologia Social. Nesta obra, o autor faz a distinção entre desvio primário e desvio secundário. Desvio primário: comportamento ocasional que não é considerado para a explicação do crime. Desvio secundário: resulta da interação entre o desvio do indivíduo e a resposta formal do Estado. Lemert ainda distingue a criminalização primária da criminalização secundária. A criminalização primária é produzida pelo legislador, visa determinar quais comportamentos devem ser qualificados como delitos e quais as penas. Criminalização secundária é a aplicação da lei pelos órgãos de controle, a polícia, o Ministério Público, Poder Judiciário e a administração penitenciária. Howard Becker, autor da obra Outsiders, Estudos da Sociologia do Desvio, explica os elementos da rotulagem e a origem da delinquência e da criminalidade. Rotulagem ou etiquetamento. A sociedade
tem os criminosos que quer. Gestores da moral, aqueles que criam e aplicam as regras que orientam a moral de todos. São os grupos que instrumentalizam o Estado e o direito penal a seu favor. 2 momentos do etiquetamento: a criação da norma e a aplicação da norma. Ainda tratando dos estudos de Howard Becker, a aplicação da norma é seletiva. O comportamento desviado é definido pela norma. A seletividade da norma resulta das relações de poder. Conceitos do Labeling Approach: instituições totais, cerimônias degradantes e rule engulfment. Instituições totais são asilos, manicômios, campos de concentração, prisões e conventos. Locais em que as pessoas são retiradas do convívio social por considerável tempo, compartilhando situações comuns. Tem por fim despersonalizar o sujeito através de uma rigorosa rotina do local. Cerimônias degradantes: processos ritualizados em que o indivíduo é condenado e despojado de sua identidade e recebe outra. São cerimônias formais e informais. As formais são respostas do controle social formal, processo e julgamento penal. As informais decorrem da intervenção das instâncias informais, como a mídia. Role engulfment: a autoimagem que o delinquente passa a fazer de si mesmo. É o papel que o criminoso passa a assumir na carreira desviante. O processo do etiquetamento se completa quando o Estado aplica o rótulo formalmente e o delinquente aceita o rótulo. Esquema do ciclo vicioso do crime: desviação primária, aplicação da etiqueta por meio da cerimônia degradante, novo status, isolamento e modificação da autoimagem e, por último, desviação secundária. Postulados do Labeling Approach: introspecção simpatizante, natureza definitória do delito, seletividade e discriminação, efeito criminógeno da pena, paradigma do controle e interacionismo simbólico e construtivismo social. Política criminal do Labeling Approach: diversificação, soluções alternativas para os conflitos, despenalização, redução das sanções criminais, devido processo, garantia da liberdade, desestigmatização,
Desinstitucionalização. Objetivo de prevenção com a exclusão e redução do processo de criminalização. Descriminalização. Formal ou em sentido estrito, que é abolício criminis, e substitutiva, material ou de fato. Teoria do etiquetamento, também denominada de interacionismo simbólico, rotulação, reação social ou ainda labeling approach. Autor Howard Becker e Charles Lambert. A criminalidade é criada pelo sistema de controle social. Processo Rule Engulfment. Mergulho no papel de desviado. Cerimônias degradantes. O indivíduo é despojado de sua identidade por meio da ritualização do processo penal. Rótulo ou etiqueta. Identificar o delinquente na sociedade e criar meios para que o comportamento delitivo volte a ocorrer. E aproximar os indivíduos rotulados uns dos outros. Teoria da criminologia crítica, também denominada de criminologia radical, nova criminologia ou criminologia moderna. Máxima da criminologia crítica: não é o delinquente que deve ser ressocializado, mas sim a sociedade punitiva que deve ser transformada. Criminologia crítica foi a denominação dada na Europa. Nova criminologia foi a denominação preponderantemente utilizada na Inglaterra. Autores da nova criminologia: Ian Taylor, Paul Walton e Jock Young. Criminologia radical, a denominação utilizada nos Estados Unidos. Autores: William Chambliss e Richard Quiney. Duas vertentes da criminologia crítica. Primeira vertente: criminologia radical, de corte marxista ou nova criminologia marxista. Autores: Taylor, Walton e Young, com a obra The New Criminology, tem como base o fator econômico e o direito penal para explicar a delinquência. A segunda vertente busca explicar o fenômeno criminal agregando ao fator econômico componentes de ordem sociológica, política e cultural. Bases para o desenvolvimento teórico da criminologia crítica ou criminologia radical. Oposição ao modelo tradicional de criminalização. Ataque à ordem legal constituída e ao direito penal. Empatia com o delinquente. Inspiração marxista e intervencionismo econômico. Ainda tratando da criminologia crítica ou radical. Bases
marxistas. Autores: Ian Taylor, Paul Walton e Jock Young, com a obra The New Criminology for a Social Theory of Deviance. Segundo esta teoria, o delito está associado à estrutura política e econômica da sociedade. O rótulo de criminoso não decorre da prática de um fato, mas para servir os interesses da classe dominante. O delito representa um fenômeno proveniente do sistema de produção capitalista. O crime é visto como um sistema de controle social. Vertentes da criminologia crítica: abolicionismo, neorrealismo ou realismo de esquerda e minimalismo penal ou direito penal mínimo. Abolicionismo visa abolir o sistema de controle penal, todos os instrumentos de repressão à criminalidade. O sistema punitivo é anômico, irracional, estigmatizante, seletivo e marginalizador. Vertentes do abolicionismo: abolicionismo de Locke Husman, abolicionismo de Thomas Mathiesen e abolicionismo de Niels Christie. Locke Husman: abolição total do sistema. A resolução dos crimes deve ocorrer entre as partes envolvidas. Thomas Mathiesen: contra a pena de prisão e o sistema penitenciário. Sustenta um sistema punitivo aberto. Defende a reparação do dano como meio substitutivo da punição penal. Niels Christie propõe a extinção de penas que causem sofrimento. Defende a justiça comunitária para solucionar os problemas criminais. Argumentos que sustentam o abolicionismo. Crime é apenas o que está definido em lei. O aparato repressivo não previne nem motiva para que o sujeito não venha a praticar o crime. O direito penal é excepcional. As cifras ocultas atestam a desnecessidade do sistema punitivo. Apenas uma parcela ínfima de crimes chegam ao conhecimento das autoridades. Seletividade do direito penal. O direito penal só ataca as consequências, os sintomas, mas nunca as causas, a doença. Caráter criminalizador do direito penal. Intervenção sobre a pessoa e não sobre as situações. Neorrealismo ou realismo de esquerda. Teoria organizada por Jock Young e John Lea. Esta teoria se opõe
às teorias das janelas quebradas e da tolerância zero. Defende que a investigação criminal busque as causas e as circunstâncias do delito, para assim denunciar as injustiças sociais e as causas reais do comportamento delitivo: pobreza, competitividade, agressividade, ganância, anomalias sexuais. Prega uma política social ampla para promover o justo e eficaz controle da delinquência. Minimalismo penal ou criminologia minimalista. O direito penal deve se ocupar apenas com a tutela de bens jurídicos relevantes. O minimalismo penal tem duas vertentes: o minimalismo radical e o minimalismo moderado. Minimalismo radical, semelhante ao abolicionismo, mas admite a intervenção penal em casos excepcionais. Minimalismo moderado, de índole garantista. O direito penal só deve agir para proteger bens jurídicos relevantes. Aplicação dos princípios da intervenção mínima, subsidiariedade, fragmentariedade e ofensividade. Garantismo penal, mínima intervenção penal com máximas garantias do criminoso. Luigi Ferraioli é o defensor do garantismo penal.